Olá, muito boa tarde. Este domingo o Papa preside a canonizações no Vaticano. Um dos novos santos é o Cardeal Newman, cujo percurso biográfico vamos partilhar consigo, como acontece em cada sexta-feira, onde apresentamos aqui no programa Eclésia a análise aos textos bíblicos que são lidos nas missas de domingo. São para isso nossos convidados, Frei José Nunes, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Marco Paulo Cardoso Bernardino, professor de Educação Moral e Religiosa Católica. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa, onde de facto, para além dessa análise aos textos bíblicos, vamos hoje dar a conhecer este Cardeal Newman, este novo santo que o Papa vai canonizar no domingo. Quem foi, Marco Bernardino, o Cardeal Newman? O Cardeal Newman foi um cardeal inglês que teve uma vida longa e profícua. Ele nasceu em 1801 e morreu em 1890, portanto é um homem do século XIX, percorre quase todo o século XIX, e aquilo que é fantástico em John Henry Newman é o percurso que ele vai fazendo, que é um percurso de consciência e um percurso que tem um aturado estudo da teologia por trás. Ele nasceu numa família, o pai era banqueiro, e segundo o próprio John Henry Newman era maçom, portanto nem sequer os próprios filhos colocavam em dúvida se ele sequer seria cristão, portanto não tinha uma vida muito cristã. A mãe vinha de uma família refugiada que tinha vindo de França, portanto família protestante, e ele, os primeiros anos da vida dele, até entrar no colégio em Ealing, ao pé de Londres, ele teve uma educação muito centrada na Bíblia, o que lhe deu uma faculdade fantástica de saber de trás para a frente e se identificar profundamente com a Sagrada Escritura. E, portanto, isso ajudou muito nos primeiros tempos e depois também leituras de alguns autores protestantes, marcadamente protestantes, daquilo que se chamava o evangelicalismo, Thomas Scott entre eles, que lhe deu uma profunda base muito depurada do que é a teologia, do que é o cristianismo, atento aos pormenores, não se deixar levar pelas emoções ou pelos sentimentalismos, mas depurar um pouco tudo isso, ou seja, decantar um bocadinho. E isso deu-lhe uma solidez muito grande. Que percurso foi esse até à conversão ao catolicismo? Ele depois entrou para Oxford, e em Oxford ele teve que assinar os 38 artigos para poder entrar em Oxford e, portanto, tornou-se anglicano e muito colado àquilo que era o Partido Católico na altura e, portanto, tinha uma visão muito mais abrangente do que seria a Igreja de Inglaterra e aí tomou contacto com outros autores e com outros colegas que lhe permitiram ter uma visão muito mais aprofundada do que é a Igreja, nomeadamente o estudo da história da Igreja e o estudo dos padres da Igreja. Normalmente são Santo Agostinho, Santo Atanásio, etc., entre outros. E aí, nesse contacto com os padres do século IV e com todas aquelas convulsões do arianismo, etc., ele viu que os leigos tiveram aí um papel fundamental naquilo que são a preservação autêntica da teologia e daquilo que é a palavra de Deus e a tradição da Igreja. E aí ele começou a ver que aquilo que defendia a Igreja de Inglaterra e que ele tentou a todo o custo separar da influência da Igreja Romana, como dizia a Inglaterra, da Igreja Católica Romana, levou a continuamente a aproximar-se cada vez mais daquilo que era a fé da Igreja. E isso foi muito interessante, porque ele tem a nítida sensação que ele fundou um movimento que na Igreja Anglicana ficou famosíssimo e era extremamente importante, que era o movimento de Oxford. E nesse movimento o que eles faziam era uma coisa muito simples, pegarem pequenos artigos ou pequenas dúvidas que existiam na Igreja e tentar, em pequenos artigos, explicar às pessoas, nas comunidades, o que é que isso significava, o que é que queria dizer. E quando falou do último tratado, digamos assim, do último artigo, que era o artigo 90, falou dessa via média que era a Igreja de Inglaterra, ou seja, que vinha da tradição apostólica,
mas que não se colava àquilo que eram as heresias do século IV, mas também não era aquilo que era o caminho de Roma. E ao tentar separar as águas, ele viu que, de facto, através do estudo, através da história da Igreja e dos padres da Igreja, que a verdadeira mensagem cristã que vinha dos apóstolos estava depositada na Igreja Católica Romana. E aí depois há uma... Ele não faz isso imediatamente, mas há uma grande... como é que eu ia dizer? Um grande afastamento ainda de Newman acerca do entrar na Igreja e estar logo... converter-se à Igreja de Roma. Ainda passam uns 2 ou 3 anos até que isso aconteça, porque ele, de facto, quer perceber e estudar afincadamente qual será, então, a posição da Igreja. E como ao longo de toda a vida foi em redor de muito estudo que todo esse processo aconteceu. Sim. E já vamos à investigação que o Marco Bernardino fez sobre precisamente o papel dos leigos a partir de Newman. Antes gostava de perguntar ao Frei José Nunes, teólogo, que figura inspiradora é esta de inspiradora em muitos sentidos. Aquilo que estava a dizer o Marcos é tanta coisa. Mas, por exemplo, este aspecto que estavam vocês agora a realçar, que o estudo teve sempre por detrás das opções de vida dele. Talvez por isso, ou certamente por isso, o Papa Bento XVI tinha um grande apreço por Newman. Aliás, foi ele que o beatificou. É um dos especialistas. E porquê? Porque, lá está. Talvez porquê, ou certamente porquê. O Papa Bento XVI sempre teve a preocupação de fazer muito a relação, não é, recíproca entre razão e fé. Né? Portanto, não fideísmo... Que via acontecer no Cardeal Newman. Claro que ele via acontecer no Cardeal Newman. Portanto, uma fé... Olha, isso até... Isto sem fazer propaganda dos dominicanos, mas como toda a gente sabe, eu sou um frade dominicano. Tem muito a ver também com a nossa tradição, quer dizer, tentar dar razões, não é provas, mas dar alguma racionalidade àquilo em que acreditamos. Portanto, o estudo, a fé não tem que ser irracional, pode ter alguma razoabilidade. E, portanto, o estudo é muito importante, quer dizer, para fundamentar as questões da fé. Depois, uma outra coisa, muito rapidamente, eu estava a ouvir o Marco, e eu estava a pensar assim, bom, realmente isto é um caso extraordinário, como outros que se converteram, por exemplo, do anglicanismo, ou que passaram, não quer dizer bem converter, que passaram, fizeram uma passagem da Igreja Anglicana para a Igreja Católica Romana. Um outro importantíssimo fundador, digamos, do oitavário da oração pela unidade dos cristãos, o Watson, não é? Bom, também passou, digamos assim, do anglicanismo para o Chesterton, meu Deus, enfim, tanta gente. Mas isso, creio que não nos pode levar a uma leitura muito pouco ecuménica, no sentido de dizer... Não, eu sei que não era o que o Marcos estava a dizer, mas eu é que me estava a lembrar que se calhar era importante também dizer isso, quer dizer, nós não vamos fazer disto uma leitura anti-ecuménica, de que nós, católicos romanos, é que somos os bons, ficamos muito contentes quando venham ter connosco. Todos nós também conhecemos imensas pessoas que fazem o movimento contrário, se calhar não para o anglicanismo, mas, olha, para tantas igrejas ou novos movimentos religiosos que hoje aparecem, como a Igreja Maná, como a Igreja Universal do Reino de Deus, nós podemos dizer assim, que problema e tal. Certo problema. Eu sou muito amigo de uma senhora que é da Igreja Universal do Reino de Deus e que para mim é uma santa. Eu conheço pouca gente tão santa como ela. Quer dizer, portanto, assim como, por exemplo, pessoas das Testemunhas de Jeová, que eram católicas e passaram para as Testemunhas de Jeová, eu, em miúdo, conheci uma senhora que chegou a ser empregada da minha avó, uma santa, não é? Portanto, isto não é para dizer que vale tudo o mesmo, nem que... Não, nós somos católicos romanos, temos a nossa convicção, com certeza, acabou, e muito bem, e temos razões para isso. Mas, quer dizer, reconhecemos que o Espírito de Deus sopra onde quer e de muitas maneiras. E, portanto, a uns faz umas passagens num sentido, a outros no outro, mas o fundamental, não é viver o Evangelho de Jesus. Sim, vamos ainda então a esta investigação que o Marco Bernardino fez sobre o papel dos leigos. Há pouco já foi referindo essa inspiração a partir dos padres da Igreja. O Cardeal Newman valoriza de facto os leigos, não só pelo que aconteceu com os padres da Igreja, mas pela urgência dessa valorização na atualidade, no caso da atualidade em que viveu. Uma das coisas que preocupou sempre John Henry Newman foi no caso da Igreja de Inglaterra, que havia
dois lados, não é? Havia este lado que era muito emocional e sentimentalista, e havia um lado muito racional, demasiado racional. E daí a questão da fé e da razão, que o professor estava aqui a dizer, e que é muito importante, porque ele diz que isto da fé tem como se fosse dois polos. Um mais íntimo, que é a relação minha com Deus, não é? E então é a razão da consciência, e que é mais íntima. Isso não quer dizer que depois a Igreja e o papel da Igreja não tenham um papel extremamente importante, que é a parte exterior, se quisermos assim, daquilo que é a nossa unidade e a nossa união à pessoa de Cristo. E, portanto, as duas estão alicerçadas. E para Newman isto era muito importante. E o aderir ao Partido Católico, digamos assim, teve a ver com isto. Teve a ver que não ser demasiado racional e, portanto, ir até mesmo contra aquilo que é a ação do Espírito Santo na Igreja, e também não ser demasiado sentimental, que é tudo espiritual, e que depois... E, portanto, para ele o estudo também encarna nisso. A questão dos leigos tem a ver também com isto. O que ele se deparou na Igreja da Inglaterra é que era necessário que houvesse alguém, no caso ele com depois colegas, que tentassem dar a entender quais são aquilo que é fundamental na Igreja, para que tomassem conhecimento, para que os leigos também participassem deste movimento da Igreja. Quando ele passa para a Igreja Católica Romana e se torna sacerdote do oratório, ele vai tomar contacto em Birmingham com muitos imigrantes irlandeses, católicos, mas que têm um profundo desconhecimento acerca da fé e acerca do próprio Senhor Jesus. E então aí ele percebe que ainda há uma urgência maior para formar esta gente. E aí ele propõe uma coisa que eu acho que é absolutamente fantástica no século XIX, que ele diz que isto da formação não deve ser entregue só ao clero, e portanto os leigos também devem ter um papel preponderante nisto. E então ele forma vários leigos, e leigos que já estudaram e se envolveram, e começa ele em Birmingham e noutros pontos de Inglaterra com umas conferências que são depois tornadas em livro, muito conhecidas, de Newman. E outra coisa que faz com que ele perceba esta urgência também tem a ver com a universidade. Ele é chamado, a páginas tantas, por o futuro bispo de Dublin, a fundar uma universidade na Irlanda. E quando ele vai começar a pensar nisso, ele diz que os leigos têm um papel muitíssimo importante neste fator. Diz que se nós não formarmos os leigos, e se a universidade não servir para formar os leigos, não lhe dar um guia de autores, apresentar livros, chocarem com eles, se não fizerem isso, então eles vão estar sujeitos a toda a informação contrária àquilo que é a verdadeira fé. E creio que vão por aí as conclusões da investigação que fez em teologia. Muito mais. Bastante mais. A propósito disto, estava a dizer, embora este programa esteja a tomar um tempo que não é bem o normal, sim, temos que vamos para as leituras. Mas nesta altura, portanto, contemporâneo do Newman, a meados do século XIX, a segunda parte do século XIX, aparecem uns teólogos da teologia pastoral ou teologia prática, que é um pouco a minha área, não é? Que justamente fazem o mesmo. A teologia prática ou teologia pastoral tinha nascido dirigida para o clero e feita para o clero. E estes autores, como o Anton Graf, por exemplo, ou, enfim, na Alemanha, eles vêm dizer, não, a teologia pastoral tem que ter um assento não clerical. É para todos, é também para os leigos, é para todo o povo de Deus. O que são, e termino, verdadeiros precursores do Vaticano II, que vêm dizer que todo cristão, leigos, portanto, são sacerdotes, profetas, reis. Portanto, todos têm que ter... Eu não sei se tenho mais um tempinho. Rapidamente. Para ir a esses desafios que surgem da investigação. É que a base de todo o estudo tem a ver com um artigo que ele publica numa revista que é a Rambler, que era uma revista católica, e que ele se vê na necessidade de se colocar à frente da revista porque não havia mais ninguém. E há uma parte que tem a ver com aquilo que é o dogma, e que é a recepção do dogma, e que ele diz que os fiéis também têm que ser consultados em matéria doutrinal.
e isto no século XIX vai criar uma polémica enorme em Inglaterra. Não é? E a partir Até hoje. Ainda hoje. E a partir daí ele tem necessidade de dar a perceber o que é que ele quer dizer com a palavra consultar, que vem do inglês e não do latim. Depois há uma polémica, há uma defesa disso, então daí é que vem essa parte toda que vem à flor da pele, tudo, e depois e surge à tona toda a questão dos leigos. E ficam esses desafios também para cumprir, por certo, nos dias de hoje. E voltaremos a este tema, por certo, também aqui neste programa. Agora, aos poucos minutos que nos restam, vamos então aos textos que são lidos nas missas deste domingo. Antes de analisar o texto do Evangelho, vamos escutá-lo pela voz de Luís Miguel Sintra. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se à distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós! Ao vê-los, Jesus disse-lhes: E de mostrar-vos aos sacerdotes? E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Frei, dá-nos o comentário a este texto e esta valorização da dimensão da fé diante da doença. Muito bem. Quem está em algum momento de dificuldade, ou por causa de doença ou outro, pois naturalmente vira-se para Deus, não é? E pede. Pedir não é pecado. Pedinchice talvez, mas pedir não é pecado, não é? Aliás, enfim, nos textos destes domingos falam bastante disso. Então estes leprosos, claro, estão à espera que Deus os possa curar, que Jesus os possa curar, são curados. E depois há a questão do agradecimento, não é? Quer dizer, há um deles que volta atrás e agradece. E, portanto, esta dimensão de nós agradecermos tudo o que Deus nos dá, todas as curas que Deus nos faz, é muito importante. E não é só uma questão de boa educação, quer dizer, reconhecer o bem que alguém nos faz, a gente dizer obrigado. Está bem, é bonito, é boa educação. Mas aqui eu creio que há algo mais que isso, quer dizer, é que quem reconhece que realmente Deus cura é um samaritano, quer dizer, é alguém que à partida até nem teria muito essa fé no Deus dos judeus, enfim, é alguém que estaria um pouco afastado. Então, há aqui como que um percurso, há aqui como que uma passagem, um passo mais. Não é só o agradecer a Deus, o fazer-lhe bem, é reconhecer que há aqui um Deus que é de todos, que não é só dos judeus, é dos samaritanos, é dos estrangeiros, aliás, como diz a primeira leitura, o profeta Naamã, o general Naamã lá da Síria, não é? É dos estrangeiros, e é um Deus bom, é um Deus que não castiga, é um Deus que está com os leprosos, é um Deus que não põe ninguém à margem, não é? Portanto, há aqui realmente não apenas um agradecimento a Deus, mas a confissão de fé num Deus que é maravilhoso, que é um Deus diferente. O Deus de Jesus é um Deus diferente, não é? Marco, seu comentário a este texto. É muito daquilo que disse já o meu professor, mas aquilo que eu retirei destas leituras é a questão de chamar todos aqueles que estão à margem, não é? Todos aqueles que estão excluídos. Todos têm lugar naquilo que é o reino de Deus. E nestas leituras passa um pouco isto. E depois, claro, que a confissão de fé, a questão da fé no Deus único, num Deus que é amor, como diz São João, está aqui muito patente em todas as questões, mesmo a de São Paulo, que é uma leitura fantástica, não é? E São Paulo diz-nos isto, que não é só nos sofrimentos, mas também, como é que diz Paulo, se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. Ou seja, esta questão de que a certeza da salvação. E, portanto, esta fé tem a ver com esta confiança absoluta em Deus que nunca nos desampara.
esta é a questão. E podemos ir ainda um bocadinho a esse texto da segunda leitura da Epístola de São Paulo a Timóteo, em torno precisamente dessa afirmação que o Marco destacava: se morremos com Cristo, também com eles viveremos. Claro, e isto baseado noutra coisa que São Paulo diz nas cartas a Timóteo. Deus quer que todos os homens se salvem. Homens e mulheres, claro. Não estamos a fazer diferença de género. O Deus de Jesus, o Deus em quem acreditamos, é um Deus que quer salvar a todos. Não quer deixar ninguém de fora. E, portanto, concede a graça a todos, porque ninguém se salva sem a graça de Deus. Se Deus quer salvar a todos e a graça é necessária para a salvação, Deus dá a graça a toda a gente, Deus dá o Espírito a toda a gente. Porque Ele é tão fiel ao seu amor que mesmo que se nós formos infiéis, Ele não pode deixar de ser fiel. Ele, como nos tem um amor louco e nos quer salvar a todos, mesmo que a gente seja infiel, Ele quer salvar-nos e vai nos salvar. Isto é uma promessa extraordinária. É essa insistência também que fazia no texto, Marco, esta certeza? Sim. Paulo, eu gosto muito de São Paulo, não é? Tem coisas fabulosas, não é? E esta leitura, ele escreve esta carta estando preso, não é clausurado, mas tem a certeza que na questão do sofrimento, e nós vemos que em questões de vida que são questões de ruptura, que nós nos questionamos a nós e a tudo aquilo que está à nossa volta, Deus entra sempre e coloca-se sempre ao nosso lado, não é? Portanto, nunca nos desampara. E esta questão da certeza absoluta da ressurreição. Ou seja, nós estamos, sofremos, alegramos-nos, mas em tudo isso Deus está connosco. Certezas que aqui são afirmadas a partir dos textos e que agradeço terem apresentado aqui neste programa, onde quisermos destacar a vida, de facto, do Cardeal Newman, que vai ser canonizado pelo Papa Francisco neste domingo. Muito obrigado, por terem estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, quando forem 22h45, chegamos até si na Antena 1. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.